Meus amados e queridos irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, o Dr. Lucas, ele vai escrever algo que nos traz uma grande revelação e duas grandes promessas que Jesus, antes de partir de volta ao céu, ele nos deixa. Quando Lucas escreve, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Depois de ter dado mandamentos aos apóstolos que escolhera, com muitas infalíveis provas de sua ressurreição, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias e 40 noites, comendo e bebendo entre eles e lhes ensinando coisas concernente o reino de Deus. E Jesus lhes dá ali uma ordem de que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que eles esperassem a promessa do Pai, que dele mesmo, do próprio Jesus Cristo, eles haviam ouvido. E Jesus continua, porque na verdade João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo não muito depois destes dias. Um dos discípulos que estavam ali faz uma pergunta para Jesus, quando este diz, Mestre, será este o tempo que tu irá restaurar o reino para Israel? E Jesus lhes responde, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Estas foram as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. E naquele momento ali vai suceder a ascensão de Jesus, ou seja, o regresso de Cristo de volta ao céu. E diz a Bíblia que Jesus começou a subir e os discípulos ali maravilhados, olhando para o alto. E diz o texto que de repente uma nuvem cobre Cristo de diante deles. E ali vai aparecer dois varões vestidos de branco, que fala para eles, varões galileus, porque estáis olhando desta forma para as alturas? Este Jesus, que neste momento agora vos foi assunto aos céus, ele voltará da mesma forma como vistes subir. Meus irmãos, neste texto que o livro de Atos dos Apóstolos nos traz, existe ali duas promessas. As duas promessas maiores que a igreja tem. A primeira promessa, a descida do Espírito Santo. Espírito Santo, este que é o maior presente que hoje nós temos na face da terra, que é sermos cheios dele. E a segunda promessa está em nossa esperança. E a nossa esperança maior está fundamentado na vinda dele, na vinda do Senhor, em sua segunda vinda. Aquele que desceu para sofrer,
padecer, para enfrentar uma cruz e uma coroa de espinhos. Ele desceu num dos maiores atos de humilhação visto por um homem, deixando o melhor lugar, o céu de glória, e no céu deixou a sua coroa de rei para vir à terra e se fazer servo. Como o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Filipenses, quando Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo se fez semelhante aos homens, e como homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Maior ato de humilhação da parte de um homem, sendo Deus, se fez semelhante aos homens, e como o homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então aquele que desceu é o mesmo que agora estava subindo novamente e já nos ensinando que para subir, primeiro nós temos que descer. Ele que não precisava descer, pois também é o Altíssimo na pessoa do Filho, desceu, se humilhou e agora estava subindo por intermédio daqueles dois varões vestidos de branco, que aparece diante deles e diz: varões galileus, por que estáis olhando desta forma para as alturas? E este Jesus, que neste momento agora vos foi assunto aos céus, ele voltará da mesma forma como veste subir, ou seja, primeira promessa, a descida do Espírito Santo. Segunda promessa, Jesus em sua segunda vinda. E o que o texto nos ensina aqui para concluir? Que enquanto ele não volta, enquanto ele não retorna novamente em sua segunda vinda, estejamos cheios do Espírito Santo. Porque o propósito do Espírito Santo ao descer não existe outro, mas o de preparar a igreja para o arrebatamento. E sem essa, meus irmãos, de que haverá chance para quem ficar. Este pensamento não é bíblico. O negócio é agora. Vejamos que na parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, quando a porta foi fechada e quando as loucas bateram na porta, clamando por misericórdia e pedindo para Jesus abrir, Jesus olha para elas e diz: na verdade, não vos conheço, apartai-vos de mim. Porque o negócio é agora. É ser cheio do Espírito Santo e esperar o arrebatamento, cheio do Espírito agora. Porque naquele grande dia, quando muitos perceberem que Jesus voltou e ele ficou, ele vai clamar: Senhor, me abra a porta. E Jesus vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, porque em verdade não vos conheço. Porque o negócio é agora. Que vós podeis
consolar uns aos outros com estas palavras em nome de Jesus.